Olá, gente, tudo bem? Pastor Rafa aqui, e eu estou passando para trazer uma palavra que possa abençoar a tua vida, a tua família, a tua casa, que essa palavra ela possa entrar no teu coração e produzir os frutos que ela precisa produzir. E eu quero começar essa palavra te fazendo uma pergunta. Você tem expectativa? Você sabe o que é expectativa? Você vive em expectativa? Então são perguntas muito simples que eu quero que mexam com você, que façam você pensar e refletir se você vive no mundo de expectativa. E eu gostaria que você, agora nós vamos falar de expectativa, mas eu gostaria que você pegasse papel e caneta, tomasse nota e abrisse a tua Bíblia em Atos capítulo 1, no verso 6 ao 11. E eu quero te dizer, Jesus constantemente, ele gerava expectativa no nosso coração. Ele gerava expectativa no coração dos discípulos e ele gera expectativa no nosso coração através da sua palavra, através das suas promessas, através daquilo que está escrito para nós. E nós precisamos conhecer essa palavra para que essa expectativa ela fique gerada, ela cresça dentro de nós a ponto de que a gente aguarde com expectativa. Então vamos lá em Atos 1, nós vamos falar um pouco sobre isso e lendo as escrituras, e está a partir do verso 6 que diz assim: Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer os tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão o quê? Poder. Poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu Jesus dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, imagino que eles estavam assim, eis que dois homens, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Amém? Espírito Santo, eu oro para que essa palavra ela entre nos corações, não só nos ouvidos, mas ela encontre abrigo nos corações e ela produza aquilo para o qual ela está sendo enviada. Produza a expectativa nos corações. Que o teu nome, Senhor, seja engrandecido nesse tempo, através dessa palavra, e que ela possa ajudar os meus irmãos nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então, é bem interessante essa passagem, porque essa passagem ela dá aí várias coisas que a gente poderia pregar a respeito disso, mas onde está a expectativa aqui na verdade? Primeiro, aqueles homens tinham uma expectativa com relação à vinda de Jesus, e eles perguntam: esse tempo que você vai restaurar o reino a Israel? Eles tinham a expectativa de um rei físico, porque esse reinado físico de Jesus, ele virá. E logo depois, Jesus fala para ele: não compete a vocês conhecer os tempos que o Pai fixou pela sua própria autoridade. E aí, contudo, Jesus fala: mas vocês receberão o quê? Poder. E é aqui que eu quero entrar com você, porque nesse momento Jesus começa a gerar uma outra expectativa no coração dos seus discípulos. Eles tinham a expectativa de um rei, de um reinado físico, porque eles tem essa promessa, inclusive, e eles tinham a expectativa de que ele se cumprisse logo, mas Jesus deu uma outra expectativa no coração deles e falou a respeito de que vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Grava comigo essa palavra poder. Essa palavra poder no original vem da palavra dínamos, que significa que da mesma origem é a palavra dinamite. E quando a gente pensa em dinamite, a gente pensa em algo que explode, em algo que abala as estruturas, que abala os alicerces. Então Jesus falou: olha, você vai receber algo que vai abalar a tua estrutura, que vai abalar os teus alicerces, que vai abalar os lugares onde você se manifestar, aonde você chegar, porque o meu poder estará em você. E esse poder a gente sabe que é o Espírito Santo. E ele fala: vocês receberão poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo. E poder para quê? Vocês serão minhas testemunhas. Então ele quer dizer o quê? Vocês terão o Espírito Santo, um poder sobrenatural que será para testemunhar de Deus na terra. E ele fala, vocês serão minha testemunha tanto em Jerusalém, como em Samaria, como em toda a terra. Então aonde vocês estiverem, esse poder em vocês vai capacitar vocês para testemunhar. Mas é aqui que eu quero entrar. Que testemunho é esse que o Espírito Santo ele gera em nós a capacidade de produzir? Muitos de nós pensamos que testemunhar é falar de um carro novo, de uma casa nova, né? Falar de uma nova conquista, de um novo trabalho. Isso tudo é muito bom, mas a origem dessa palavra testemunhar, ela vai bem além disso, porque a palavra testemunho no original, ela vem do grego martos, e martos é que dá origem também à palavra mártir, que é martírio, que é morte, que é a entrega do próprio corpo por uma causa que é maior do que a sua. Então a palavra martus, que dá origem à palavra martírio, ela está associada a morrer por uma causa legítima. Logo, o que o Espírito Santo nos capacita a testemunhar de Deus é testemunhar não daquilo que Ele tem dado para nós, não daquilo que Ele tem produzido em nós, mas daquilo que nós temos a capacidade de entregar por Ele. Amém? Ou não é a capacidade de testemunhar de quem Ele é pelas nossas conquistas, mas a capacidade de testemunhar quem Cristo é pelas nossas entregas. Então, a primeira expectativa que Jesus começou a gerar no coração dos discípulos foi: tenha expectativa para entregar, tenha expectativa para se doar, tenha expectativa para não viver uma vida para você, tenha expectativa para viver uma vida que vai além de você. Então a primeira vinda de Jesus, ela me despertou para uma vida de arrependimento e de propósito, onde eu começo a entender que o meu propósito ele se torna maior do que a minha própria vida, onde o meu coração é quebrado, onde o meu coração é contrito na sua presença e desperta o coração dele para me capacitar a viver, mas não somente viver, mas principalmente morrer com uma vida que glorifique quem Ele é. Amém? Glória a Deus. Porém, eu acredito que nessa época nós temos aprendido bastante a respeito das intenções de Deus com o seu derramar do Espírito Santo para que nós possamos proclamar o seu reino na terra. E essa expectativa ela é muito boa, que nós possamos ter essa expectativa. Contudo, eu quero acrescentar hoje uma expectativa que está nas entrelinhas aqui de Atos capítulo 1, no verso 11, que diz assim, vamos lá. Os homens de branco disseram: vocês verão ele retornar do mesmo modo como o viste subir. E é dessa expectativa aqui que eu quero agora entrar com você, que dá o título dessa palavra, que é expectativa na vinda de Cristo. Uma coisa é a expectativa do seu derramamento, do seu Espírito Santo em nós. Outra coisa é a expectativa no seu retorno, expectativa na sua volta, expectativa na sua vinda. Eles estavam com os olhos parados para o céu e aqueles homens falaram assim: olha, do mesmo modo como vocês viram ele subir, ele vai voltar. No mesmo lugar onde vocês o viram subir, os seus pés plantarão, retornando e trazendo o reino que vocês tanto anseiam. Amém? E aí eu quero te perguntar: você tem expectativa para a volta de Jesus? Mas não responde ainda, porque antes de você responder isso, é muito importante que você entenda uma história que eu vou te contar. Essa história aconteceu comigo quando eu era criança. Eu tinha um amigo que o nome dele é Fábio. E esse amigo, como acho que talvez vocês também tenham amigos assim, que tiveram uma condição financeira melhor do que a sua. Esse amigo, ele tinha a condição financeira muito boa. Seus pais, né, ele era filho único. Seus pais, tudo que produziam, faziam do bom e do melhor para dar a melhor vida para o Fábio. Então ele tinha bicicleta nova, ele tinha o videogame da época, ele tinha os jogos quando lançavam. E isso era muito bom, porque a gente, até como amigo do Fábio, a gente desfrutava disso tudo. E até aí tudo bem, mas Fábio foi o quê? Crescendo, né? A gente gostaria muito que a infância permanecesse para sempre, mas ela não permanece, nós não somos Peter Pan.
criança para sempre, mas Fábio foi crescendo e foi fazendo novas amizades, né? Foi desconectando daquelas amizades que ele tinha, foi conectando-se a outras pessoas com outras intenções, com outros interesses. Porém, seus pais continuavam ali fazendo o máximo para ele. Fábio fez 18 anos, entrou para a faculdade, conheceu essas novas pessoas e foi crescendo. E seus pais, eles trabalhavam muito, né? Muito duro, até para dar uma boa vida para Fábio. Eles trabalhavam bastante. E uma vez os pais dele foram viajar para fazer um trabalho distante, iam demorar um certo tempo, e falaram para o Fábio: Fábio, nós vamos viajar, vamos ficar um tempo longe, mas nós vamos voltar. E entregaram as chaves da casa para o Fábio e falaram: Fábio, a única coisa que eu quero te pedir, guarda a casa, protege, não deixa que estranhos entrem, tá? Zela pela casa, porque nós zelamos pela nossa família, nós zelamos pela nossa casa e nós não queremos estranhos aqui dentro. E, gente, foi curioso, porque não deu um dia que os pais do Fábio saíram, Fábio já correu para poder fazer uma baita de uma festa na sua casa. E ele até me chamou para a festa. E, pasme, eu fui para a festa, eu tava lá, né? Naquela bagunça desordenada que Fábio tinha promovido com a saída dos seus pais. E tava tudo fluindo muito bem, a festa rolando, música alta, gente dançando, do jeito que a gente estava gostando, tava ótimo, né? Tinha geladeira cheia, fartura, bebida, tinha tudo. Tava maravilhoso. Porém, uma coisa Fábio não contava: no meio da noite, no melhor da festa, os pais de Fábio chegaram. Ei, eu não preciso nem te dizer o que aconteceu com o Fábio quando os pais dele chegaram, né? A situação dele com certeza ficou bem feia e ele enfrentou aí um castigo bem severo. Como dizem os amigos meus, a casa caiu, né? Acabou o milho, acabou a pipoca e ficou ruim mesmo para o Fábio. E eu quero te fazer 4 perguntas com relação à vida do Fábio que o Senhor me trouxe. Os pais amavam o Fábio, sim ou não? Sim, eles amavam o Fábio. O Fábio amava seus pais, sim ou não? Sim, ele amava seus pais. O Fábio sabia que seus pais voltariam, sim ou não? Sim, o Fábio sabia. Agora o principal, o Fábio amava a volta dos seus pais? Não, ele não amava o retorno dos seus pais. E é nisso que eu quero entrar. É lógico que essa história é uma analogia, ela é uma história contada, fictícia, para que você possa entender que Fábio, ele amava seus pais amavam Fábio. Fábio sabia que eles voltariam, mas ele não amava esse retorno, porque ele queria viver da vida da maneira dele. Ele queria aproveitar. E isso é uma analogia que cabe muito bem nos tempos de hoje na nossa vida. Porque, se você for ver lá em Mateus, capítulo 16, verso 19, quando Pedro fala para Jesus, né, tu és o Cristo, o Filho de Deus, né, que Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus falou: olha, bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E eu também te digo, eu vou te dar com isso, com essa atitude, com essa revelação, eu vou te entregar as chaves do reino do céu. Tá? E o que você ligar na terra será ligado no céu, o que você desligar na terra será desligado no céu. O que Jesus fez, o que Deus fez conosco em Jesus? Ele nos entregou a chave da revelação de quem Ele é nas nossas vidas, e com essa revelação de quem Ele é, nós temos acesso e autoridade para passear na casa de Deus. Nós podemos abrir e fechar, ligar e desligar, como Fábio tinha autoridade para abrir e fechar, ligar e desligar, convidar e desconvidar, a permitir que entre ou a permitir que fique de fora. Então eu e você temos essa mesma responsabilidade, mas muitas vezes nós nos comportamos como aquelas pessoas que amam o Pai, que amam Jesus, sabemos que Ele nos ama, amamos a Ele, sabemos que Ele vai voltar, mas não temos expectativa nenhuma na sua volta, porque nós não queremos que Ele volte, porque nós estamos vivendo a vida como se Ele não fosse voltar hoje. E é nisso que eu quero te ajudar. Viva a sua vida hoje com a expectativa de que Ele irá voltar já, e trabalhe para a obra de Deus com a expectativa de que sua volta vai demorar. Assim você vai trabalhar com zelo e produzir para Ele. Essa tem que ser a nossa expectativa na volta de Cristo.
Nós temos as chaves e podemos abrir e fechar, ligar e desligar. Tudo isso pela graça e misericórdia dele sobre nós. E tudo isso pela boa vontade dele. Amamos a Deus, amamos suas promessas, amamos as suas dádivas, amamos ter as chaves. É muito interessante. Amamos os ensinamentos da palavra, oh, como são maravilhosos. Mas será que amamos a sua vinda tanto quanto amamos o que ele nos proporciona? Os pais de Fábio proporcionavam muitas coisas para ele na minha história. Porém, a sua volta não era tão desejada assim, porque ele sabia que o dia que o pai voltasse, não teria espaço para orgia, para bagunça. Então isso é muito importante. Nós precisamos desfrutar de tudo que ele prometeu através da sua palavra. Porém, devemos ter a mesma disposição para aplicar essa palavra na nossa vida, de acordo com o que ele prometeu. E aqui eu quero entrar numa última história com você. É uma parábola. Jesus ele falava muito a respeito, através de parábolas. E uma coisa que Jesus fala em Mateus 25 é a parábola das 10 virgens. Em Mateus 25, no verso 1 até o verso 13, se você está tomando nota, diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegando as suas lamparinas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes, 5 eram prudentes. As imprudentes, ao pegar suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do teu óleo, do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com o noivo, com ele, para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Essa parábola de Jesus, ela fala, ela vai dando continuação. Se você ler Mateus 24, fala a respeito do princípio das dores, a grande tribulação, vai falando a respeito do seu retorno, do retorno da volta de Jesus. E ele fala aqui a respeito da volta explicitamente nessa parábola, sobre a forma como nós nos comportamos com a expectativa da sua volta. E aquelas 10 virgens, a palavra aqui diz que 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. Note que as 10 aguardavam o seu retorno. E toda a igreja hoje aguarda o retorno de Jesus. Porém, existe uma maneira que eu preciso aguardar. Eu não posso aguardar, expectativa ela não é gerada no meu coração de qualquer maneira. Expectativa é gerada através de fé, de devoção, de entrega. E é dessa maneira, de expectativa, nós precisamos preservar 3 coisas. Eu quero falar com você rapidamente sobre essas 3 coisas que estão inseridas aqui em Mateus 25 que nós lemos. Aquelas mulheres, elas estavam o quê? Com as suas lamparinas. As prudentes, elas além das lamparinas, elas tinham o quê? Vasilha com óleo. As imprudentes não tinham óleo. Então o primeiro ponto é que nós precisamos carregar o óleo para onde nós formos. O óleo fala da unção do Espírito Santo derramada sobre as nossas vidas. O óleo fala que nós precisamos carregar essa unção aonde nós estivermos. Não adianta ser crente só na igreja, não adianta ser crente só no ambiente onde tem crente. Eu preciso ser cristão, professo da minha fé aonde eu estiver, porque as pessoas vão precisar ver o óleo escorrendo sobre a minha cabeça, o óleo que mantém a lâmpada acesa. Essa unção, ela precisa me acompanhar aonde eu estiver. Entende? Isso aqui é fundamental.
Carregar o óleo fala de zelo pela presença de Deus. Eu e você precisamos zelar por essa presença, zelar pela presença que foi derramada em nós no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo, o poder veio do alto, nos capacitando para ser testemunha. Não fala só, né, que eu falei lá sobre o grego mártir, né, que não fala só de morrer por uma causa ou de ser decapitado, mas fala também de uma morte interior, de matar o meu eu, de matar o meu ego, de matar as minhas vontades, de matar os meus desejos para viver por Cristo. Porque o que Jesus fez por nós foi exatamente isso. Ele abriu mão da sua glória, semelhante a nós, ele se esvaziou, se tornando servo e indo até a morte de cruz. Ele se esvaziou de toda a glória para que, à semelhança do homem, ele pudesse entregar a sua vida e nós pudéssemos ser redimidos a partir dele. Isso é sobrenatural. Então, desci demais aqui. Estou voltando aqui, peraí. Então, primeiro ponto, nós precisamos carregar o óleo por onde nós formos. O segundo ponto, nós precisamos manter a lâmpada acesa. Note que todas elas tinham a lamparina, e a sua lamparina tinha recipiente que tinha óleo para manter a lâmpada acesa. Todas elas estavam com óleo dentro do recipiente, mas à medida que o óleo foi queimando, precisava-se colocar mais óleo no recipiente. E manter a lâmpada acesa não é só eu ter óleo constante e suficiente para queimar, mas eu preciso fazer a manutenção dessa lamparina para que ela não se apague. Entende? Eu e você temos a responsabilidade de fazer a manutenção do nosso fogo, da nossa lâmpada acesa diante do Senhor. Isso é a nossa responsabilidade. Você pode tomar nota, depois você lê em Êxodo 27, do 20 e 21, fala exatamente sobre essa responsabilidade, né, que Deus dá para os filhos de Israel, para manter a lâmpada acesa. Essa é a nossa responsabilidade. Se Deus não muda, se Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente, lá no princípio, se era a nossa responsabilidade manter a lâmpada acesa, hoje continua sendo. E manter a lâmpada acesa fala da manutenção da nossa vida de santificação, da nossa vida de santidade. Ô pastor, mas que assunto clichê, vida de santidade, nós vivemos na época da graça, tanto faz, não. Nós fomos chamados para ser santo, santo como Ele é santo. A palavra declara isso, sejam santos como santo é o Senhor. Então, manutenção da vida de santidade. Santidade não é algo que tem que ficar esquecido na nossa vida. Porque se nós não mantemos a manutenção da nossa vida de santidade, nós corremos o grande risco de ficar fora. E o ponto 3, para a gente finalizar, diz que nós precisamos manter os nossos ouvidos atentos. Diz lá em Mateus 25 que à meia-noite ouviu-se o quê? Um grito. E o grito dizia assim: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Eis o noivo, saiam ao encontro dele. E elas levantaram e despertaram. Olha que interessante, diz que elas estavam sonolentas, cansadas. Isso fala muito de mim e de você, quando estamos cansados, quando estamos sonolentos, quando estamos deixando a nossa lâmpada apagar, quando não recarregamos a nossa bateria de santidade fazendo a manutenção. Mas os nossos ouvidos precisam estar atentos para a expectativa da sua chegada. Como que eu mantenho os meus ouvidos atentos? Aguardando o seu retorno, aguardando a sua volta. Eita Deus, obrigado. O fato de às vezes estarmos cansados em alguns momentos não tira de nós a responsabilidade de ficar alerta para ouvir a sua chegada. Junto com a autoridade que foi te dada quando as chaves foram entregues nas mãos da igreja, junto com essa autoridade para ligar e desligar, abrir e fechar, permitir quem entra e quem sai, foi te dada a responsabilidade para deixar a casa pronta, para que quando ele volte, ele a encontre preparada para a sua chegada. Ele vem, amém?
Então isso fala que eu preciso calar agora todas as vozes. Na analogia do Fábio, havia muitas vozes dentro da casa. Ele não viu seus pais chegando, ele não ouviu o barulho do carro, ele não ouviu o barulho da porta abrindo, porque tinha muito barulho dentro da casa, tinha música, tinha festa, tinha falatório. Ele ouvia tudo, menos a voz de seus pais. Eu e você temos ouvido tudo, menos a voz de Deus? Menos a voz do Espírito Santo gritando em nossos corações? Ei, fique pronto, o noivo está vindo. Gera expectativa no teu coração. Nós precisamos ouvir essa voz. Ela é sobrenatural e poderosa. A palavra vai me direcionar e me guiar ao propósito que Deus tem para a minha vida. Como eu ouço essa voz, pastor? Ouve através da palavra de Deus. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra. A palavra escrita, ela fala. Quando eu abro a minha Bíblia e a leio, Deus fala comigo. Deus fala contigo. Muitas pessoas falam, pastor, eu ouço Deus falar comigo. E eu pergunto, você lê a Bíblia? Ah, não, pastor, então você nunca vai ouvir. Porque Deus se revela a nós através da sua palavra. Amém? Então eu quero te ajudar a dizer para você que o Senhor te chama para uma vida de expectativa na sua vida. E eu quero concluir aqui, onde não somente o amor pelo que Ele te oferece, não somente a sua mão, as suas dádivas, a prosperidade faz com que você viva por Ele, mas muito mais faz com que você entenda de que você precisa se entregar por Ele como Ele se entregou por você. 1 João diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Não teríamos a capacidade de amar a Deus se não tivéssemos recebido dele o exemplo de amor. E Jesus é o exemplo de amor. Jesus é a personificação do amor. Então eu oro para que essa palavra ela entre no seu coração e você cuide do zelo pelo Espírito Santo que está em você. E se você não tem, que você o busque. Eu oro para que você cuide da sua vida de santidade. E eu oro para que você tenha uma vida de intimidade com a palavra de Deus, a ponto dela transformar você e fazer com que você receba do poder que vem do alto no Espírito Santo, também receba da expectativa da manifestação da sua vinda gloriosa. Amém? Que Deus abençoe você, te guarde e te proteja e abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Um grande beijo.